Eu não vou demorar muito não, mas eu acho importante falar. Eu lembrei de Foz do Iguaçu, que foi lá que eu me converti, né? Primeiro ano de casada, eu fui para lá e lá eu me converti no primeiro ano de casada. E eu fiquei 6 anos lá. E eu tive muitas, assim, muita busca ali com os irmãos, né? Os irmãos que oravam no monte, os irmãos que faziam propósito, eu aprendi muita coisa ali. E eu me lembrei dessas 3 pessoas aqui no momento que a gente estava orando. 3 mulheres que eram mulheres usadíssimas por Deus, né? Tinha uma que fazia fila na casa dela. Ela falava: eu não posso fazer fila aqui na minha casa. Se você quiser oração, vai lá na igreja, né? Tem um pastor, eu sou obreira ali, mas vamos fazer a coisa com ordem e decência. E ela falou que, num determinado momento da vida dela, ela quis viajar para outro lugar, mas não era da vontade de Deus, né? Mas ela falou: mas eu vou, eu sei que não é da vontade de Deus, mas eu vou. E ela estava contando também o que aconteceu com ela. Ela falou que ela era uma pessoa tão fervorosa, uma pessoa que orava muito, que buscava o Senhor, mas que depois que ela tomou aquela atitude, a vida dela foi assim, na fé minguando, e nem orar em línguas mais ela estava orando, nem oração ela estava fazendo, né? E não vinha mais ninguém procurar. Ela voltou para onde Deus queria que ela voltasse, mas ela estava daquele jeito, ela estava bem mal, né? A outra moça que eu conheci, ela tinha sido, ela falou: eu tive um encontro com Deus, eu fui consagrada, eu não fui simplesmente apresentada, eu fui consagrada, e eu sabia que a minha vida era totalmente para Ele. Eu não deveria ter um trabalho secular, né? O meu trabalho, eu sei que o meu chamado é com Ele, o meu trabalho é para Ele, mas eu quis abrir uma loja de tecidos e eu fui fazer isso. Fiquei um tempão ali, estava difícil para mim, mas eu fiquei um tempão, até que um dia pegou fogo e eu quase morri. Pegou fogo nos tecidos, todos os tecidos. E ela sabia muito bem que ela não devia estar fazendo aquilo. Ela já sabia, ela era uma mulher madura, ela já sabia, mas ela quis fazer a vontade dela. E deu o que deu. E a outra pessoa, né? Uma pessoa ungida do Senhor, que inclusive estava na igreja lá que eu congregava, e se ia com um vestido assim um pouquinho curto, não curto, mas um pouquinho abaixo do gelo, eu olhava assim, ela queria que colocasse bem comprido, né, com as coisas assim, mas era uma mulher muito usada por Deus, de oração, né, uma pastora na época ali, que nós aprendemos muito com ela, né? E quando eu vim para cá, para São Paulo, uma amiga minha também que buscava Deus, a Tânia, casada com um colega, que na época era colega do meu marido, ela falou: você não vai acreditar, essa pessoa que buscava Deus, tão séria com as coisas de Deus, até exagerava em algumas coisas, como eu falei das vestes, né? Eu encontrei com ela estava de mini saia, ela tinha feito cirurgia. Não sou nada contra a cirurgia, tá, irmãos? Quem quiser fazer cirurgia, se sentir bem, cirurgia plástica, eu acho que a gente tem que ter a bênção de Deus. Se a gente se sente melhor de fazer, por que não? Mas é que ela era uma outra pessoa, ela estava de mini saia. Quando ela viu, ela se assustou, porque parecia outra pessoa. Como que aquela senhora tão, né, de mini saia? Eu falei: não, você está brincando. Ela falou: não, não estou brincando. E ela me ignorou, ela nem deu bola para mim, ela não está mais lá na igreja, ela se envolveu com uma amiga política e ficou daquele jeito, né? Então, nesse momento de oração, eu me lembrei dessas 3 pessoas. E eu me lembrei que a palavra de Deus, ela fala: aquele que pensa estar de pé, né? Não é aquele que está de pé. Tem tradução que fala: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, né? Então, poxa vida, eram pessoas tão usadas, pessoas tão de Deus, que levavam Deus a sério, sabe? Que realmente priorizavam a Deus, e de repente aconteceu o que aconteceu. Eu não estou aqui para ficar falando mal, porque de fato e de verdade eu não sou melhor que ninguém. Eu estou falando da palavra de Deus, que fala que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E me veio tudo isso, e veio também a palavra de Deus, que fala que o Senhor, Ele não deixa os seus enganados. E uma coisa que Deus fala é o coração do homem, né? O nosso coração é enganoso. E a palavra de Deus fala: quem o conhecerá? Ele fala: eu, Senhor, que somos os corações, esquadrinhos a mente, para ver, somos os corações, obviamente, e
Ele vai dar a recompensa, né? Segundo o fruto das nossas ações. Então, me veio assim: Deus, Ele não nos deixa enganados. Ele fala na palavra dele que Ele não deixa ser enganado. Nós somos filhos de Deus. Então Ele já está nos dizendo que o nosso coração é enganoso, né? Mas Ele não nos deixa enganar, Ele fala. Então nós temos que buscar mesmo a presença do Senhor para que esse engano não tome conta de nós. Por quê? Porque Deus tem planos na nossa vida, Deus tem propósitos, né? Eu posso querer fazer uma coisa, mas eu tenho que saber qual é o propósito que Deus tem na minha vida. Porque se eu fizer aquilo que elas fizeram, eu vou me afastar do propósito de Deus, me afastando das promessas do Senhor. E eu tenho promessas de Deus para a minha vida. Eu sei que vocês também têm promessas de Deus para a minha vida. Então eu não quero que o meu coração me engane, porque eu quero viver aquilo que Ele tem para mim. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É muito melhor do que a minha. A vontade dele é muito melhor do que a sua. Pode ser que a nossa vontade seja uma só, mas eu preciso buscar de Deus para saber. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes a gente se encontra de uma maneira que a gente fica meio sem saber qual é a direção. O que está acontecendo, né? Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, comigo já. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? O que eu tenho que fazer? Não tenho que fazer nada. O que eu tenho que fazer é estar na posição que Deus quer que eu esteja. O que eu tenho que fazer é pôr em prática na minha vida essa palavra. Porque eu lembrei dessas pessoas que eram obreiras, pessoas que eram autoridades dentro da casa do Senhor, e com certeza alguma coisa ali aconteceu, alguma brecha foi dada para que acontecesse tudo isso com elas. As duas ali falaram, né? Elas fizeram a vontade delas. A terceira pessoa eu nem nunca mais vi, e essa minha amiga falou que não conversou mais com ela. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Para que a gente não venha se enganar, porque às vezes a gente está aqui pregando, a gente está aqui louvando, evangelizando, né? Fazendo o que for na obra de Deus, mas eu creio que, como Deus fala que Eles escolhem as pessoas loucas desse mundo para confundir as sábias, então realmente ele escolheu uma pessoa louca, né? Então essa pessoa louca que Ele escolheu, que está na palavra, Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Então eu acho que nós, que Deus confiou, depositou tanta confiança em mim, no pastor Valdemir, no pastor Marco, na missionária Cristina, na minha mãe, independente de ter chamado, o mesmo chamado ou não, nós temos que vigiar mais que os outros. Nós temos que tomar muito mais cuidado, irmãos, porque o inimigo está de olho, né? O inimigo, irmãos, ele quer derrubar quem está fazendo a obra, ele quer derrubar quem Deus colocou a autoridade. Não que seja melhor do que ninguém, mas é que quando isso acontece, infelizmente, muitas pessoas se desviam, muitas pessoas se afastam também. Além de ser um prejuízo para a nossa alma, é um prejuízo para aqueles, né, que nos têm como referencial de Deus. Então, me veio tudo isso aí na oração, e Deus tocou no meu coração para passar para os irmãos que nós temos que vigiar, né? Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Que nós iremos prosseguir, como diz a palavra, de glória em glória, de vitória em vitória. Como? Mostrando a Deus, né? Falando: Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? O Senhor não quer? Senhor, fala comigo, ora, né? Faz propósito. Propósito é sacrifício, inclusive a caminhada com Ele também é sacrifício, porque a porta é estreita. Então, às vezes a gente fica numa luta, mas é tão simples, é só a gente colocar em prática essa palavra. Você vai ter que renunciar para colocar em prática essa palavra? Sim, muitas vezes sim, mas daí vai ter uma recompensa. Vai permanecer firme na presença do Senhor, vai permanecer firme nas promessas do Senhor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.